Trabalho escravo contemporâneo. Situação que ainda atinge várias pessoas no Brasil. O Ministério Público do Trabalho participa de semana de combate ao trabalho escravo em todo o país. MPT assina termo de combate ao trabalho escravo no Maranhão. Em Porto Alegre, Procurador-Geral do Trabalho participa de debate no Fórum Social Mundial. Presidenta Dilma pede agilidade ao Congresso na aprovação da PEC que combate o trabalho escravo. Projeto utiliza a arte como ferramenta na erradicação da exploração de mão de obra. Você acompanha isso e muito mais agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A escravidão no Brasil foi extinta há mais de um século. Mesmo assim, existem muitos brasileiros que ainda hoje são submetidos às condições de trabalho semelhantes à de um escravo do século XIX. Pessoas forçadas a exercer uma atividade degradante, muitas vezes sob violência física ou psicológica. 9 milhões de trabalhadores são submetidos a serviços forçados. Os dados da Organização Internacional do Trabalho revelam ainda que no Brasil 25 mil pessoas se encontram na mesma situação. Eles não têm salário, hora extra, férias, nenhum direito trabalhista garantido por lei. E nos piores casos, ainda os que não têm direito sequer à liberdade. O termo escravidão remete a uma imagem de aprisionamento, de negros africanos sendo forçados a trabalhar para os seus donos nas lavouras ou em casas de fazenda. Essa foi a realidade do Brasil até o fim do século XIX, quando a prática foi considerada ilegal pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mais de um século depois, o Brasil e o mundo ainda não podem dizer que estão livres deste tipo de exploração. Estudos já identificaram 122 produtos fabricados com mão de obra forçada ou infantil em 58 países. Hoje, a escravidão ocorre de forma velada e está inserida nas relações de trabalho onde a mão de obra é explorada. Essa denominação, esse conceito contemporâneo, que foi um conceito da OIT, que trata do trabalho escravo, é um conceito muito forte, né? Trabalho escravo. E porque digo muito forte porque durante o processo de escravidão recente, digo recente porque deixou de existir há tão pouco tempo, né? 100 e poucos anos, ela teve uma natureza onde aquela pessoa, aquele ser humano, era arrancado da África, sequestrado de uma forma muito violenta, e a ele não era garantido nenhum direito. A escravidão contemporânea reduz o trabalhador a um objeto do processo de produção. Ele é afastado da condição humana, submetido a situações que afrontam sua dignidade e, na maioria das vezes, tem cerceada a liberdade física, moral ou psicológica. Esse conceito análogo que a OIT pegou, nos parece que foi uma ideia de demonstrar a violência que é submetida trabalhadores que ficam sem direitos, têm que comprar no armazém, têm que comprar, viver ali sob ameaças ou de castigos físicos, não tem refeitórios, não tem banheiros convencionais bons, ou pode não ter até bons alojamentos. Então, por terem um trabalho muito degradante, acabam tendo esse conceito de trabalho escravo. O trabalho escravo contemporâneo é dividido em 3 modalidades. Trabalho forçado, quando há privação da liberdade física, moral ou psicológica. Servidão por dívida, quando o trabalhador se endivida com o empregador por cobranças de despesas indevidas e condições degradantes e jornada exaustiva. Reduzir alguém à condição análoga de escravo é crime previsto no Código Penal. A pena varia de 2 a 8 anos de reclusão e mais pagamento de multa. Somente no ano passado, o Grupo Móvel resgatou até o dia 29 de dezembro 2.271 pessoas encontradas em situação degradante de trabalho em 158 operações. Foram pagos mais de R$5.400.000 em indenizações trabalhistas e inspecionados
320 estabelecimentos, segundo dados da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo. Entre o período de 1995 a 2011, já foram resgatados 41.451 trabalhadores em todo o país, totalizando 1.240 operações. Muitos desses resgates são resultado do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, formado por procuradores do Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal. Também para ajudar no combate ao trabalho degradante, o Ministério Público do Trabalho criou em 2002 a CONAET, Coordenadoria Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo. De lá para cá, vários projetos e programas foram lançados pela coordenadoria, além de buscar outras ações para acabar de vez com o problema. A CONAET, ela é uma coordenadoria instituída, uma das mais antigas coordenadorias instituídas no Ministério Público do Trabalho. Ela é focada nesta temática do trabalho escravo, né? E o nosso foco principal é a repressão. Nós temos que atuar fortemente para que isso não incida, né? Principalmente nas cadeias produtivas, em que o Brasil é focado, né? Seja na pecuária, na carne, no álcool, né? Então, quer dizer, como procurador do trabalho, a gente tem mais que realmente estar focado para combater essa prática, né? O infrator, ele tem que saber que a presença do Estado brasileiro, através dos seus órgãos, o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Federal e os outros parceiros estão presentes para combater. Outra importante iniciativa foi a criação do Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A data escolhida foi o dia 28 de janeiro, uma forma de homenagear os auditores fiscais do trabalho e o motorista, assassinados nesta data em 2004, durante fiscalização na zona rural de Unai, em Minas Gerais. O dia 28, no marco da história do Estado brasileiro, terá que ser sempre lembrado como um marco de que não podemos nos dobrar a qualquer ameaça no exercício das nossas funções. No próximo bloco, você confere a participação do MPT na Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E ainda, saiba como a arte pode ajudar na erradicação do trabalho degradante. O intervalo é rápido, não saia daí. Estratégias de ações de erradicação do trabalho escravo urbano na indústria têxtil foram discutidas em audiência realizada pelo MPT de São Paulo. Foram definidas ações de informação a trabalhadores, prestação de assistência jurídica e a criação de disque denúncia. Para contornar o problema, foi criado um fundo de emergência com um aporte inicial de cerca de R$400 mil, vindos de empresas do setor têxtil que se beneficiaram do trabalho escravo. Outras informações pelo site www.prt2.mpt.gov.br. Diversos debates organizados em diferentes cidades do país marcaram a terceira edição da Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Foram discutidas formas de se lutar contra esse tipo de exploração abusiva de mão de obra. Uma semana inteira para debater ações contra uma chaga que até hoje aflige o país, o trabalho escravo. As atividades começaram em Brasília com o lançamento do Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas à Escravidão. Firma condições de trabalho, principalmente dos auditores, para demonstrar que temos um padrão de atuação. Durante a semana foi firmado um termo de cooperação técnica para a realização de ações conjuntas sistematizadas, que torne mais eficientes o enfrentamento ao trabalho escravo no Maranhão. O termo foi assinado por representantes de órgãos públicos federais e estaduais. É muito importante que nós tenhamos aqui no estado do Maranhão um evento dessa qualidade, com essa participação massiva de entidades e de organizações, para que o combate seja unificado dessas entidades, que conseguimos ter um combate efetivo aqui no estado.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário assinalam que 40% dos trabalhadores escravizados no Brasil são maranhenses. O Maranhão lidera um ranking nacional de exportação de mão de obra escrava. Além de ser o primeiro da lista, o Maranhão ainda aparece com 10% dos fazendeiros escravagistas no país na chamada lista suja. A lista formulada pelo Ministério do Trabalho e Emprego apresenta o nome de empregadores explorando mão de obra escrava em propriedades rurais. O Centro Geográfico da Escravidão foi palco de um ato histórico. Primeira vez que o governo do estado do Maranhão, junto com o governo federal e com o Ministério Público, se articulam para prestar informações, para que a gente atue de maneira mais organizada, formalize todas as nossas atuações e que a gente atue de maneira com o canal aberto entre todos os órgãos. É um marco histórico porque tem um efeito de paradigma. Se o Maranhão está fazendo isso, a gente está mudando a nossa postura aqui no Maranhão, isso reflete no resto do Brasil, né? A articulação entre vários órgãos do Estado e da sociedade civil contou com a assinatura de representantes das procuradorias, superintendências e tribunais regionais do trabalho, Assembleia Legislativa e secretarias do Estado do Maranhão, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do Estado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República e Ministério Público do Trabalho. Esse termo de cooperação técnica, de fato, ele é um marco porque não temos registros de outros estados terem essa iniciativa, né? Um ponto muito importante que eu tenho certeza que para a efetivação desses direitos fundamentais do trabalhador, com certeza, o envolvimento desses órgãos signatários que estão nominados nesse termo de cooperação técnica será de fundamental importância. Durante o evento, uma homenagem foi feita aos auditores fiscais do trabalho Erastótenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira, assassinados no dia 28 de janeiro de 2004, durante fiscalização na zona rural de Unai. Por causa desta chacina, foi instituído na mesma data o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que deu origem à Semana de Combate. Atos como esse visam, primeiro, relembrar, mostrar, chamar a atenção da sociedade para o fenômeno do trabalho degradante, para a ocorrência do trabalho degradante, que é incompatível com a sexta maior economia do mundo. Não tem por que nós ainda mantermos esse tipo de padrão de utilização da força de trabalho. Tem também o objetivo de chamar a atenção, claro, para a impunidade desse crime. Eram servidores públicos federais que foram assassinados no cumprimento do seu dever e esse crime permanece impune. E tem a importância também dessa articulação muito ampla e muito consistente. A Semana de Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão contou com palestras e debates que ressaltaram a importância da participação do poder público na erradicação do trabalho degradante do país. A chaga persiste porque ela ainda é viável economicamente. A partir do momento que o poder público enfrenta a questão e torna essa equação econômica inviável, ou seja, a infração à legislação trabalhista, a infração à legislação ambiental, a partir do momento que essa equação se torna desvantajosa economicamente, o problema, com certeza, não subsistirá. Ao longo do tempo, a sociedade, de uma certa forma, ela sentiu a omissão do poder público. E quando o poder público dá essa resposta, reunindo forças, agregando, formando um termo de cooperação interinstitucional, realmente a possibilidade de uma mudança é significativa. Arte que traduz o desejo de liberdade. Este é o desafio de um grupo de teatro da cidade de Açailândia, interior do Maranhão. Uma peça foi desenvolvida no Centro de Defesa de Direitos Humanos da cidade. O projeto de combate ao trabalho escravo fez tanto sucesso que deu origem a um grupo, o Quilombagem. Brasil, 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 posso morrer. A busca pelo resgate de valores humanos. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, Brasil. A arte como ferramenta contra o trabalho escravo. Todo mundo tem direito a colocar a arte ao serviço de uma cultura libertadora. Mais de 40 pessoas participaram da produção do Quilombagem, uma peça de teatro feita pelo Centro de Defesa de Açailândia em 2007. De lá para cá já rodou várias cidades do país. No ano passado, eles percorreram ainda
8 cidades da Espanha, incluindo Madrid e Barcelona. Esse parece ser bom mesmo. Esse eu vou levar. Mas só devo avisar que esse custa um pouco mais caro. Eu já disse que dinheiro não é problema. A peça também foi vista pelos participantes da Semana de Combate ao Trabalho Escravo no Maranhão. Em vez de uma linguagem mais técnica, mais jurídica, que a gente já até está cansado de escutar, fala numa outra sintonia, através da música, através da interpretação. Então, certamente é uma ferramenta nova e importante para sensibilizar as pessoas para esse problema tão sério e que por si só já é tão pesado. A espanhola Mariana também faz parte do grupo e está há 3 anos no Brasil. Quando chegou aqui, se comoveu com a realidade do trabalho degradante no país. Ela e todos os outros atores da peça tiveram contato direto com trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Encontrar certos casos, certas histórias de trabalhadores frente a frente foi choque cultural, foi choque emocional e humano muito grande. E o primeiro que sinto é indignação por ver isso a pessoas capazes de explorar, de matar e de reduzir a escravos a outras pessoas. E ao mesmo tempo pues também descobri pues formas e alternativas de combate. Hoje em dia as pessoas pensam que o trabalho escravo não existe. E de fato ele existe sim, está na casa do nosso vizinho, está na nossa comunidade, no nosso bairro. Maria não precisou ir longe. Ela encontrou casos de exploração dentro de casa. Existe muito essa questão do trabalho escravo. Já aconteceu com um familiar meu também. Isso é que nos tocou mais ainda e nos deu mais força para lutar por essa causa. Desde a produção do roteiro, passando pela criação das danças, montagem do figurino, músicas e até o cenário. Tudo foi fruto do trabalho de pessoas que acreditam no que estão construindo e lutam por um futuro melhor. A gente está encenando ali algo que é realidade, mas muito fica escondido na sociedade, falando, não, isso não acontece, é coisa do passado. Mas a gente buscou isso, buscou casos, é tanto que no próprio espetáculo mostra os depoimentos. E foi através do sentimento desses trabalhadores que a gente busca esse sentimento de revolta e tenta passar para o público, não como uma revolta sem fundamento, mas com a ideia de revolução, que é dissipar o trabalho escravo. A seguir, Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo chega ao fim com um debate em Porto Alegre. Você vai ver ainda. Presidenta Dilma pede agilidade na aprovação da PEC 438. Procurador-Geral do Trabalho comenta a proposta de erradicação do trabalho escravo que tramita no Congresso há mais de 10 anos. É no próximo bloco. MPT firma termo de ajuste de conduta com Prefeitura de Ouriçangas, a 143 quilômetros de Salvador. O TAC foi firmado para coibir o assédio moral a funcionários da Secretaria de Educação do município. Os servidores vinham sofrendo pressões e cobranças desmedidas, o que configura assédio moral. O TAC foi assinado pelo prefeito Nildon da Silva, que reconheceu a existência do problema. Ainda no TAC ficou estabelecida multa de R$10 mil para cada descumprimento flagrado pelo MPT. Maiores informações www.prt5.mpt.gov.br. Proposta de emenda constitucional que combate o trabalho escravo foi aprovada no Senado, mas está parada na Câmara dos Deputados há 8 anos. Entenda os objetivos da PEC 438 na reportagem de Bruno Amorim. Criada para combater a prática do trabalho escravo em todo o Brasil, a PEC 438 de 2001 pretende também impor limites aos proprietários de terras que insistem com o cultivo de plantas consideradas psicotrópicas, como a maconha. Pela proposta, as propriedades serão confiscadas e os donos dessas áreas serão expropriados, sem direito à indenização. O texto prevê ainda que todas as terras serão destinadas ao Programa de Reforma Agrária de Famílias assentadas pelo governo federal.
mas a proposta encontra resistência por parte de alguns parlamentares no Congresso Nacional. Uma pressão claramente de deputados chamados da bancada ruralista, mas também há pressões de grupos econômicos da área urbana que não mostram a cara, mas que acabam pressionando e influenciam aqui no plenário da Câmara. A PEC, que foi aprovada em 2001 no Senado, está à espera de votação na Câmara dos Deputados desde 2004. Mas o governo tem pressa para a aprovação da emenda e a expectativa é de que ela seja votada ainda neste ano. A aprovação dessa PEC é importantíssima para que o Brasil consolide o caminho que ele está trilhando para o enfrentamento ao trabalho escravo. Levará para o âmbito da Constituição Federal a possibilidade do enfrentamento claro dessa medida. Em 2012, no plano legislativo, a prioridade para a Secretaria de Direitos Humanos é a aprovação da PEC 438. O tema é delicado e precisa de atenção dos governantes e da sociedade. No campo ou na cidade, crianças, adolescentes, homens e mulheres ainda continuam sendo explorados ilegalmente. Desde 1995, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, atua para combater a prática do trabalho escravo e defender os direitos humanos. Afinal, já são quase 42 mil trabalhadores que foram resgatados da clandestinidade. O Brasil signatário e ratificou as convenções da OIT que versam sobre o crime de trabalho forçado, um crime de grave violação aos direitos humanos e por isso deve sofrer sanções também severas, em busca de erradicar esse problema no território nacional. Então talvez a PEC, se for aprovada, ela possa trazer esse novo horizonte para essa luta, esse problema no Brasil. Para dar um novo impulso à PEC 438, deputados e senadores pediram a criação de uma CPI no Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Marco Maia, já assinou o requerimento da comissão, que deve investigar denúncias sobre essa prática país afora, além de apurar as responsabilidades. Essa CPI pode ajudar a dinamizar, a denunciar e constranger aqueles que são contra a aprovação da PEC. E a PEC 438 foi um dos temas do debate. Com o trabalho escravo não há desenvolvimento sustentável. O evento, feito em Porto Alegre, contou com a participação do Procurador-Geral do Trabalho. O objetivo foi chamar a atenção sobre o problema e mobilizar a sociedade na erradicação do trabalho escravo contemporâneo. O evento começou com 1 minuto de silêncio em homenagem aos auditores fiscais e o motorista do Ministério do Trabalho mortos na chacina de Unai em 2004. O procurador da República, Daniel Avelino, de Belém do Pará, criticou a morosidade do judiciário pela falta do julgamento dos acusados e defendeu o estabelecimento de uma cadeia produtiva de todos os produtos que se originam do trabalho escravo. Quando você trabalha com toda a cadeia produtiva, você resolve a situação de forma macro, porque aquele produtor que não se adequar às normas ali estabelecidas, ele não vai ter para quem vender o seu produto. E isso tem um efeito pedagógico muito grande. O debate em Porto Alegre encerra a Semana de Combate ao Trabalho Escravo, onde foram desenvolvidas atividades em 11 estados brasileiros. Durante o evento, o Ministério Público do Trabalho cobrou participação efetiva do poder público e uma maior mobilização da sociedade civil para enfrentar o problema. A maior responsabilidade é do poder público, é dos representantes do poder público, é do Estado brasileiro. Preciso deixar bem claro, não é o Estado brasileiro que vai avançar e resolver esse problema sozinho. É importantíssima a participação da sociedade civil organizada e é importantíssima a participação e a conscientização dos empresários. Na verdade, nós temos um grupo pequeno de empresários que praticam o crime. É imprescindível que as associações de empresários cerrem fileiras conosco, venham trabalhar conosco para eliminar esse pequeno grupo de criminosos. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello, propôs o aumento da pressão de toda a sociedade sobre os deputados federais para a aprovação da proposta de emenda constitucional que prevê o confisco de terras de escravagistas. Nós precisamos que a Câmara dos Deputados vote e, mais do que votar, nós precisamos que a Câmara dos Deputados aprove a PEC 438 de 2001 para que tenhamos a possibilidade, dentro do regime democrático, respeitado o devido processo legal,
nós tenhamos a possibilidade de expropriar as terras sem direito a qualquer indenização, onde houver a exploração do trabalhador, onde houver a redução de um trabalhador à condição análoga de escravo. O debate contou com a participação da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário Nunes. Ela comentou a exploração de mão de obra de imigrantes no Brasil. Muitos trabalhadores de países que vivem dificuldades econômicas ou mesmo de países com maiores dificuldades que o Brasil, vêm ao Brasil com grande esperança. Ao chegarem no Brasil, eles têm que encontrar apoio, atenção, eles têm que encontrar um sistema de legalidade e não a exploração. A ministra também informou a prioridade da Secretaria em cobrar agilidade na aprovação da PEC 438 no Congresso. A definição de prioridade ela veio com aval do governo como um todo, e a presidenta Dilma tem toda a intenção e nos disse, olha, nós precisamos no Brasil enfrentar esse problema com todas as forças que tivermos. E a PEC é importante, se ela é importante, vamos pedir ao Congresso Nacional a aprovação. E eu já adianto que será para nós uma prioridade orientada pela própria Presidenta da República. Depois das exposições, as autoridades na mesa responderam perguntas do público. Diversos procuradores do trabalho também participaram do encerramento das atividades da Semana de Combate ao Trabalho Escravo. No final do debate, foi anunciada a criação da Comissão Estadual da Erradicação do Trabalho Escravo no Rio Grande do Sul. Nós temos também que, em primeiro lugar, reconhecer, que aqui no Rio Grande do Sul também é o palco, de exploração do trabalho escravo, e a partir desse reconhecimento, justamente, atuar em três frentes, atuar na repressão, atuar na prevenção, e atuar também na inserção social dos trabalhadores que forem resgatados. O Trabalho Legal fica por aqui. Você também pode acompanhar o programa pela internet. É só acessar o site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!